Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e nós estamos em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura, escrevendo tudo junto com letras minúsculas e Deus com letra maiúscula. Eu já quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtir as nossas reflexões, a compartilhar as mensagens. Amém? E a palavra que nós estaremos refletindo hoje, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo 41 ao 43, onde vai dizer dessa maneira: E apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E o tema da nossa reflexão, meus irmãos, é: qual a nossa medida? Meus irmãos, aqui nessa nossa reflexão, o nosso texto, ele está a acontecer, ele está a dar início a um dos momentos mais cruciais da vida e do ministério de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele que é 100%, ele que veio como 100% Deus e 100% homem, Jesus que se despojou de todo o seu poder e glória para vir e tomar a forma de um homem, e forma mortal, e forma carnal, e sentir o que nós sentimos e vivenciar o que nós vivenciamos, e sobre todas as coisas ser tentado e vencer. Ele venceu sem cometer nenhum pecado. Aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 3 ao 8, vai nos dizer dessa maneira: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Louvado seja Deus. Está chegando um tempo, meus irmãos, para as nossas vidas. Está chegando um tempo de reconhecimento em que nada somos e em nada podemos, se não for pelo poder de Deus e pela sua grande misericórdia. Meus amados, o nosso Deus, ele é tão poderoso, o nosso Criador, o nosso Cristo, que morreu por nós, ele nos prova o quanto ele tem a certeza de quem ele é e de onde ele veio, e principalmente de quem ele pertence, e ainda muito mais para onde ele vai. Aleluia. Meus amados, que para derrotar o nosso adversário, Jesus não tomou por usurpação ser Deus e despojou-se, e na própria forma de homem ele derrotou a Satanás. Aleluia. Meus amados, eu tenho uma boa notícia para cada um de nós. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele já foi derrotado. Aleluia. E todos os que creem em Cristo estão livres para a glória no nome de Jesus. Amém? O nosso texto, meus irmãos, ele segue narrando dessa forma: E apartou-se deles. Meus irmãos, haverão situações em nossas vidas, haverão ocasiões em nossa caminhada ministerial, em que, para que sigamos e venhamos executar o propósito de Deus em nossas vidas, teremos de nos apartar, teremos de simplesmente, ainda que seja doloroso, teremos que nos afastar de algumas pessoas. E a oração que eu preciso fazer e te convidar a também a realizar é que tenhamos em Deus o espírito do discernimento, para que não venhamos e para que não atrapalhemos, nem muito menos venhamos a descumprir o propósito
do nosso chamado em Cristo Jesus. O texto em que nós lemos, ele vai nos dizer dessa maneira: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos. Nós vamos tirar um aprendizado desse texto, que dessa maneira vai nos dizer: sim, haverá ocasiões que deveremos e iremos sim nos afastar de algumas pessoas. O texto ele nos fala que foi acerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra, meus irmãos, era também exatamente uma das formas de medidas de distâncias utilizadas naquele tempo. Meus irmãos, o que tiramos de aprendizado com o nosso texto é que, para cada situação de nossas vidas, sempre há e sempre haverá a medida suficiente e completamente necessária para um afastamento. Naquele tempo, meus irmãos, media-se pelo côvado, media-se pela distância de estádios e tiro de pedra. O que aprendemos e também compartilhamos com a nossa reflexão com essa distância é que não era um tiro de folha, para que não fosse tão perto, para que um não atrapalhasse a oração do outro, um não atrapalhasse o ministério do outro. Não foi um tiro de flecha, para que em caso de necessitar de uma ajuda, não estariam tão distante um do outro, impedindo-se de se ajudarem. Mas sim, a uma distância de um tiro de pedra, não tão longe, mas que um poderia ouvir ao outro e ainda poderiam serem socorridos caso assim precisassem. Amém? Aleluia. Meus amados, livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 6, vai nos dizer dessa maneira: um ajudou ao outro, e a seu irmão disse: esforça-te. Que possamos, meus irmãos, sempre ajudar um ao outro e termos uma palavra de poder, uma palavra de ânimo para compartilhar com nossos irmãos. Amém? Meus irmãos, e mais uma vez o texto ele fala em profundidade aos nossos corações quando ele vai nos dizer dessa maneira: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, enquanto há alguns que se afastam dos amigos, enquanto há muitos que se afastam da sua família, e se autopromovendo, e se autoexaltando, e colocando-se a si próprio mais do que os outros, você e eu e muitos de nós fazemos da mesma forma que Jesus faz, da forma e do jeito em que aprendemos exatamente com Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, ele somente se aparta. Jesus, meus amados, ele se afasta a uma determinada distância, não para se mostrar, não para se exaltar, muito menos para que os outros o vejam de uma forma mais do que os outros, mas para que ele pudesse chegar-se ao Pai e em oração, e não de pé, mas de joelhos. Aleluia. Jesus, meus irmãos, diferente de muitos, em um momento algum ele vai demonstrar vaidade, muito menos a arrogância, mas sim, com Jesus nós aprendemos a sermos humildes e principalmente, meus irmãos, a demonstração da dependência de Deus, da dependência do Pai. Aleluia. Meus amados, aqui aprendo e compartilho. Somente ora a Deus. Quem sabe, quem só pode fazer alguma coisa se assim Deus quiser e também assim permitir. Eu quero te convidar, meus irmãos, mais uma vez, a nos separar e dedicar este momento de nossas vidas em oração a Deus, demonstrando toda a nossa dependência, toda a nossa confiança e principalmente a nossa fé. Pois a nossa Bíblia vai nos dizer que é impossível sem fé agradar a Deus. Aleluia.
Aqui, meus irmãos, nós vamos mais uma vez, podemos extrair do nosso texto que Jesus, ele pondo-se de joelhos, ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade. Meus amados, o que aprendo aqui e compartilho é que seguir a vontade de Deus, muitas das vezes, isso nos irá confrontar e ir sempre contra a nossa vontade. Mas o melhor de tudo isso, meus irmãos, é que a nossa Bíblia, ela vai nos ensinar que a vontade de Deus, ela é boa, que a vontade de Deus, ela é perfeita e que a vontade do nosso Deus, ela é agradável. Aleluia. Meus irmãos, apesar de todas as circunstâncias, eu quero te convidar a fazer e a estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Meus amados, com essa nossa reflexão, nós vamos poder ver o quanto somos pequeninos e o quanto é grande e todo-poderoso o nosso Pai. Aleluia. O texto vai nos dizer de uma forma até parecida quando aconteceu no Monte da Tentação, onde Jesus, meus irmãos, após ter sido tentado por Satanás, a nossa Bíblia, ela vai nos dizer que vieram os anjos e o serviram. Aqui, o nosso Deus, mais uma vez, ele dá ordem, mas o que podemos observar e aprender é que o nosso Deus, ele tem todo o poder para nos dar e nos proporcionar o refrigério. O nosso Deus tem todo o poder para nos dar o suprimento necessário para a nossa vida. Aleluia. O texto diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Eu preciso te dizer, meus irmãos, é muito provável que você já tenha tido ajuda de um lado, provisão do outro, mas dessa vez, aleluia, Deus está nos proporcionando uma experiência sobrenatural. Aleluia. Será, meus irmãos, diferente. E todos irão saber que foi vinda, que ela foi trazida a cada um de nós pelo próprio anjo de Deus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, vem conforto da parte de Deus para cada um de nós, justamente porque estávamos cumprindo a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, guardem esta reflexão em seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais com cada um de vocês. Amém? E a você, meu irmão, e a você, minha irmã, eu preciso te dizer mais uma vez, a você que anda por caminhos afastados do Senhor, ou até mesmo você que nunca experimentou estar em seus caminhos, em a presença e da dependência de Deus, eu te convido a dizer assim a Cristo e a se entregar, a entregar a Ele e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? E busque uma igreja mais próxima da palavra de Deus. Amém? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curtam e principalmente compartilhem essa mensagem, abençoando a mais pessoas. Amém, meus amados? E eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.